Neste vídeo você vai descobrir como nossos ancestrais sobreviveram sendo caçados por crocodilos de 9 metros, hienas gigantes e tigres dente de sabre com caninos de 20 centímetros. Você vai ver por que 95% das crianças morriam antes dos 10 anos. Eu vou te mostrar o exato momento em que a humanidade quase foi extinta, restando apenas 10 mil pessoas no planeta inteiro. E no final, você vai descobrir por que você, especificamente, só existe porque centenas de milhares de ancestrais seus sobreviveram a um mundo que queria eles mortos. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, porque esse vídeo levou semanas de pesquisa e literalmente vai mudar como você vê sua própria existência. E agora bora pro vídeo! Há cerca de 4,7 milhões de anos, a Terra não se parecia em nada com o mundo que a gente conhece hoje. A África era um campo de batalha pela sobrevivência, predadores ferozes por todo lado, tempestades violentas, paisagens em constante transformação. E no meio de todo esse caos, caminhavam alguns dos nossos ancestrais mais antigos. Eles não eram fortes, não eram rápidos e ainda nem eram totalmente humanos, tá? Mas o que eles tinham era o começo de algo que mudaria tudo, a capacidade de adaptação. E olha, galera, a vida naquela época era implacável. O chão era escaldante durante o dia, as noites eram congelantes, predadores dominavam cada canto da terra. Crocodilos gigantes espreitando nos rios, hienas do tamanho dos leões de hoje vagando em bandos, os primeiros tigres dente de sabre caçando tudo que se mexia. E nossos ancestrais, eles eram pequenos, lentos e constantemente caçados. Para eles, cada amanhecer trazia consigo uma pergunta: estarei vivo quando o sol se pôr? Os primeiros humanos não sobreviveram com força, tá? Eles sobreviveram através da adaptação. Eles aprenderam a escalar para escapar de predadores, buscavam alimento em lugares improváveis, coletavam frutas, sementes, insetos, qualquer coisa que mantivesse eles vivos mais um dia. Seguiam rastros de grandes animais, esperando que os predadores terminassem suas refeições para então pegar o resto. Isso não era inteligência ainda, galera. Era a primeira faísca de algo maior. Era a evolução experimentando algo novo. E tem um detalhe que a gente esquece. Esses primeiros humanos não tinham nada de ferramentas sofisticadas, nada de estratégias complexas. Apenas instinto bruto e uma vontade desesperada de sobreviver até o dia seguinte. Cada mordida de comida era uma vitória. Cada noite sobrevivida era um milagre. E olha que louco, a maioria das crianças não sobrevivia até a idade adulta. Um único ferimento significava morte. Um osso quebrado? Acabou. Não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha nada. Mas aqueles que sobreviveram carregaram o futuro da humanidade dentro deles. A noite era o verdadeiro terror. A escuridão significava hienas caçando silenciosamente, cobras deslizando pela grama, crocodilos vagando longe dos rios procurando presas fáceis. Nossos ancestrais não tinham fogo, não tinham armas, nada além de instinto e puro medo primordial. Mas sabe o que acontece? O medo é um professor poderoso. Isso os obrigou a ficar juntos, a proteger uns aos outros, a evoluir. Pensa na cena, galera. Um grupo pequeno de hominídeos amontoados numa árvore. Crianças agarradas às mães, machos adultos atentos a cada som, cada movimento nas sombras. Um rosnado na escuridão. Todos congelam. Silêncio absoluto, exceto pelo som de respirações nervosas. E aí? Nada acontece. O predador passa. Mais uma noite sobrevivida. Esse ciclo se repetiu por milhões de anos, noite após noite, geração após geração. E cada vez que sobreviviam, nossos ancestrais aprendiam um pouco mais. Quais árvores eram mais seguras, quais sons significavam perigo real, como se comunicar sem fazer barulho, como compartilhar calor nas noites frias. Tudo isso, galera, está codificado em nós até hoje. Sabe aquele medo de escuro que muita gente tem? Aquele instinto de buscar companhia quando está com medo? Aquela sensação de que tem alguém te observando? Tudo vem deles, dos nossos ancestrais que precisam ter esse medo para sobreviver. E os predadores daquela época eram pesadelos vivos, crocodilos de 9 metros de comprimento, hienas gigantes que caçavam em grupos coordenados, tigres dente de sabre com caninos de 20 centímetros. Mas tem um predador que a gente sempre esquece, outros hominídeos. Isso mesmo. Nossos próprios primos evolutivos eram competição direta.
disputavam as mesmas frutas, os mesmos abrigos, os mesmos territórios. E olha que perturbador, evidências arqueológicas mostram que ocasionalmente tinha canibalismo. Não por prazer, mas por necessidade. Quando a fome apertava demais, qualquer fonte de proteína servia. Era um mundo onde moralidade não existia ainda, só sobrevivência. E no meio disso tudo, nossos ancestrais desenvolveram algo único: empatia. Eles começaram a cuidar dos feridos, a compartilhar comida com os fracos, a proteger as crianças do grupo, não só as suas. Isso, galera, foi revolucionário, porque significava que a sobrevivência não era mais só individual, era coletiva. E essa mudança, essa faísca de humanidade, foi o que nos separou de todos os outros animais do planeta. Nós não apenas descendemos deles, galera, nós somos eles. Cada instinto, cada medo, cada adaptação que temos hoje, está tudo codificado geneticamente em nós. A razão pela qual caminhamos eretos começou com eles precisando ver por cima da grama alta para detectar predadores. A razão pela qual exploramos o desconhecido vem daqueles que precisavam encontrar novas fontes de água e comida. A razão pela qual temos imaginação, criatividade, capacidade de planejar o futuro, tudo nasceu da necessidade de sobreviver num mundo hostil. Sabe quando você sente aquele calafrio na espinha sem motivo? Ou quando tem a sensação de que algo não está certo, mas não sabe explicar? Isso é seu cérebro primitivo. A parte que ainda pensa que você está vivendo há 4 milhões de anos atrás. Aquela parte que salvou nossos ancestrais inúmeras vezes. E olha que incrível! Estudos genéticos mostram que todos nós, todos os 8 bilhões de humanos vivos hoje, descendemos de um grupo minúsculo que sobreviveu a um gargalo populacional há cerca de 70 mil anos atrás. Quase fomos extintos. Restaram talvez 10 mil indivíduos no planeta inteiro, mas eles sobreviveram. E por isso, você está aqui assistindo esse vídeo agora. A vida naquela época era brutal, implacável e breve. A expectativa de vida era de 25 a 30 anos. Se tivesse muita sorte, a maioria morria muito mais cedo. Mas sem a luta deles, sem o medo deles, sem a vontade desesperada deles de sobreviver, nós não existiríamos. Eles carregaram a chama da humanidade por milhões de anos, tempo suficiente para repassar essa chama para nós. E olha que loucura, galera. Quando você sente medo de altura, é porque ancestrais que não tinham esse medo caíram e morreram. Quando você sente nojo de comida estragada, é porque os que comeram morreram envenenados. Quando você sente necessidade de pertencer a um grupo, é porque os solitários foram caçados e mortos. Cada reação irracional que temos hoje foi racional num passado distante. E aqui vai uma reflexão pesada. Nosso mundo moderno é tão diferente do mundo para qual evoluímos, que muitos dos nossos instintos agora trabalham contra a gente. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Parte disso vem de um cérebro que ainda está programado para sobreviver na savana africana, mas está preso num escritório moderno. Nosso hardware é de 4 milhões de anos atrás. Nosso software tenta rodar no mundo de hoje e, às vezes, dá conflito. Então é isso, galera. Essa foi a história dos nossos ancestrais mais antigos, os primeiros humanos que aprenderam a sobreviver num mundo que queria eles mortos. E aí, você acha que sobreviveria num mundo de 4,7 milhões de anos atrás, sem tecnologia, sem conhecimento moderno? Apenas você, sua mente e um planeta cheio de coisas querendo te comer. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Você acha que duraria uma semana, um dia, ou seria a primeira refeição de um tigre dente de sabre? Se você curtiu essa viagem no tempo brutal, deixa o like e se inscreve no Pai.Nemo. Ativa o sininho porque tem muito mais história da humanidade vindo por aí. Porque aqui no Pai.Nemo, a gente mergulha nos mistérios da nossa própria existência. Valeu, galera! Até o próximo mistério!